Fala Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre essa preparação para o jogo de amanhã. Como é que tá essa preparação? O que aconteceu? Remo treinou em horário diferenciado de novo. Calma que a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Tem muita coisa para a gente ver e para a gente tentar entender um pouco melhor sobre essa situação do Clube do Remo na Série C. Então fica até o final para você entender tudo que a gente vai dizer nesse vídeo de hoje, beleza? Mas antes de começar o vídeo, deixa eu falar para você que já está chegando aqui. Vai assistir o vídeo até o final, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação. Não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante, beleza? Bom, antes de iniciar com as informações do Clube do Remo, deixa eu agradecer o meu amigo Landuzinho, do Chumbo Grosso aí, que me convidou para participar de um programa agora há pouco, encerrou agora há pouco a minha participação no programa. Foi um programa muito bacana, 1h e um pouquinho de conversa. Nós falamos muito sobre o Clube do Remo, falamos também sobre Paysandu, porque o trabalho que eu faço não é só no canal Meu Poderoso Leão, é o meu trabalho principal, mas eu tenho também o trabalho com o portal FutePA, que eu já falei aqui muitas e muitas vezes, né? As pessoas sabem que eu tenho esse trabalho, então foi através desse trabalho que a gente conversou muito sobre Clube do Remo e Paysandu. Então foi um bate-papo muito legal, as pessoas interagiram, foi muito bacana. Então, Landu, obrigado, meu amigo, mais uma vez aí pelo convite, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o nosso Leão Azul de Antônio Baena, filho da glória e do triunfo, rei da Amazônia. O que está acontecendo, Jorge? Como é que está essa situação? Realmente tem chance? Tem, gente. Matematicamente realmente tem chance, tá? Ah, mas Jorge, tu és um louco de acreditar. Sou um louco de acreditar, porque assim, enquanto houver possibilidade, eu vou torcer para que ela dê certo. Mas Jorge, essa diretoria só vem cometendo erros. Eu não estou torcendo por diretor, eu não estou torcendo pelo candidato que ganhou. Não. O que eu torço é para que o Clube do Remo dê uma virada de chave. Hoje, nesse momento, o Leão Azul, com a última rodada, né, o jogo da última rodada que aconteceu ontem, ele caiu para a 12ª colocação. Até ontem, antes dessa última rodada, ele estava em 11º, caiu para 12º, está nesse momento a 2 pontos do rebaixamento, a 2 pontos da zona de rebaixamento e está a 6 pontos da zona de classificação, tá? A situação se complicou um pouco mais realmente em relação do que estava ontem, em relação ao que estava ontem, tá? Mas ainda há possibilidades. Vamos tentar entender isso. Primeiro, ontem o Clube do Remo treinou, se eu não estou enganado foi um treino à noite, e hoje houve um treino de manhã, aquele treino final para ajustar a situação, fazer os ajustes de posicionamento, talvez ali de jogada ou alguma coisa nesse sentido, um treino mais leve, né? E os jogadores hoje já devem estar, e já estão, né, na verdade, na sua concentração para o jogo de amanhã. O Remo vem fazendo esses treinamentos, continua fazendo esses treinamentos. O Remo teve uma primeira sessão de treinos ainda em Natal, ele ficou lá alguns dias, só retornou depois para poder finalizar aqui em Belém essa preparação. O jogo amanhã no Baenão, às 19h30, será um jogo de confronto direto, um jogo que realmente vai valer 6 pontos, um jogo muito decisivo. Por quê? O Clube do Remo pega amanhã o Ferroviário. Hoje o Ferroviário ele ocupa a 11ª colocação na tabela. Ferroviário hoje tem 11 pontos em 10 jogos e o Remo tem 10 pontos em 10 jogos. O saldo de gols do Ferroviário é de 3 gols a mais do que o Clube do Remo, negativamente falando, tá? O Remo tem hoje um saldo de -7, ou seja, quando ganha os seus jogos, que consegue fazer os seus gols, faz poucos gols e infelizmente toma muitos gols. Então, o Remo hoje tem um saldo de -7 e o Ferroviário tem um saldo de -10. A sequência do Ferroviário dos últimos 5 jogos é de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A do Remo é de 2 vitórias e 3 derrotas. Então há uma aproximação entre as duas equipes. Dá para se fazer uma comparação entre essas duas equipes e o rendimento delas nesses últimos 5 jogos. O problema do Remo é que ele vem de derrota, ganha, perde, ganha,
perde de novo. Ou seja, não há uma constância, ele não consegue ter um rendimento constante, é sempre nessa oscilação, o que gera todo esse problema de estar fazendo cálculo, de estar verificando, de estar contando com tabela. Nós falamos, inclusive, na live agora há pouco, eu e o Landu, que, de acordo com a minha avaliação e com a dele também, o corte, né, a pontuação de corte para a classificação esse ano, ela vai ser menor. Acho que ela vai ser de 26 a 27 pontos. Normalmente ela é de 28 a 29, né? Teve ano que até com 29 ficaram de fora, né? Então, assim, como hoje, nessa temporada, houveram todos esses problemas, principalmente em relação à questão do Rio Grande do Sul, tem toda essa situação, tem time que ainda falta fazer seus jogos que ficaram atrasados. A gente avalia que a pontuação de corte ela deve diminuir um pouco. Quem sabe ficar entre 27 e 28 também, mas ela deve diminuir um pouquinho. O fato é que isso também indica que o Clube do Remo precisa aproveitar tudo. Já precisava antes aproveitar todos os jogos dentro de casa, agora então é primordial, isso deve acontecer, isso tem que acontecer. Então o Remo tem um jogo amanhã contra o Ferroviário, um confronto direto com o time que está ali na mesma situação na tabela do Clube do Remo. A diferença é muito pouca entre eles. Próximo jogo do Clube do Remo vai ser contra o Caxias fora de casa. O Caxias que hoje é vice-lanterna. O Caxias tem 2 jogos a menos que o Clube do Remo, mas tem somente 6 pontos. Então ele é vice-lanterna e está numa situação muito complicada. A situação do Caxias nos últimos 5 jogos é de 3 derrotas e 2 empates. E o saldo do Caxias é de menos 6. Então, teoricamente, o jogo de amanhã dá para ganhar, jogo de vitória amanhã e dá para ganhar o jogo contra o Caxias. Porque o próximo confronto do Clube do Remo, passando o Caxias, é a Ferroviária de São Paulo. E aí é pedreira, porque é fora de casa. A Ferroviária hoje ocupa a 5ª colocação, tem 18 pontos em 10 jogos e tem um saldo de 6 positivo. A sequência da Ferroviária é de 1 vitória e, incrivelmente, 4 empates em sequência. A Ferroviária era para estar melhor na tabela. Então é um time mais ajeitado. O Remo precisa aproveitar. O Remo tinha a possibilidade de aproveitar no mês de junho esses jogos em casa com essa sequência. O que quebrou esse aproveitamento foi a derrota injusta contra o São Bernardo, já que o São Bernardo não fez mais nada além daquele lance do gol. Tá? Então, assim, o Remo precisa desse aproveitamento, precisa aproveitar melhor as situações, mas volto a falar, gente, ainda há possibilidade e eu continuo acreditando. Jorge, mas e se não der certo? Não deu, mas eu vou sempre acreditar no meu Leão Azul, eu vou sempre acreditar no Clube do Remo. Não interessa se ele tem um elenco ruim, se ele tem um elenco bom, eu quero que dê certo. Eu não monto o elenco. Eu reclamo da montagem, eu falo, eu brigo, eu vou para cima, eu discuto, mas eu não faço a montagem do elenco. Então, o que me resta é torcer para que isso dê certo. A gente pede. Gente, contratações, falamos sobre contratações também agora há pouco no bate-papo. É muito difícil contratar nesse momento. Estamos numa possibilidade muito grande de parar de jogar em 2 meses. Quem de destaque vai querer vir para o Clube do Remo numa Série C para jogar 2 meses? E mais, se vier, vai pedir salário alto, porque tem essa probabilidade de parar de jogar em agosto. Se o Remo fizer contratações caras nesse momento e não der certo, o que vai acontecer? Aumentar mais ainda a dívida trabalhista, a dívida tributária e tudo mais. Então, assim, é uma situação delicadíssima. Para mim, se vier, quem vier será de times emergentes, de divisões emergentes, jogadores que vêm para tentar mostrar serviço numa divisão mais acima, jogadores que podem ser aproveitados daqui e que, bom, a priori pelo menos não estão sendo, mas que podem ser reavaliados. Tá? Então, assim, falamos sobre a situação, inclusive, nesse sentido, do Canu e do Filipinho. O Filipinho continua aqui porque está resolvendo problemas de passaporte. O Canu já vai, eu acho que essa semana, tá? Que vai entrar, mas o Filipinho continua jogando enquanto ele não está resolvendo. Quando ele resolver, ele também vai para o mesmo time do Canu, vai para o Portimonense. Então, assim, o Remo precisa achar uma solução.
ou pelo menos tentar entender um caminho que possa ser percorrido para que essa situação possa ser modificada. Nesse momento, gente, é muito difícil. Pode ser que tenham contratações e que venham jogadores importantes? Pode. Vai ser uma surpresa para mim. Já falei isso milhões de vezes. Mas, com a análise que eu faço do panorama hoje atual do clube, não há essa possibilidade. Se vierem, são jogadores que estavam jogando, mas que ficaram parados e que agora vão retornar, né, vêm para o clube do Remo para tentar retornar a sua condição física e começar a atuar, ou jogadores que estão atuando de uma divisão abaixo para poder subir. Mas mesmo assim, volto a falar, são aqueles jogadores que vêm de clubes, por exemplo, da 4ª divisão, que não estão bem, que estão na iminência de parar de jogar também e que vão ter essa possibilidade de continuar num clube de Série C, como por exemplo o Águia de Marabá, que está aí dispensando todo mundo. Dispensando não, né? Os jogadores estão saindo de comum acordo, até onde eu soube, mas estão saindo, né? Está havendo aí uma debandada do Águia de Marabá, então o Remo deve estar de olho nessa situação também para poder trazer, e a gente vai aguardar. Provavelmente é isso que vai acontecer. Não esperem aí contratações bombásticas de um atacante goleador. Dificilmente isso vai acontecer. Se acontecer, vai ser uma surpresa muito, muito grande. Mas, na minha opinião, pelo menos, dificilmente vai acontecer. Jorge, o Remo está parado hoje. Não, o Remo não está parado. As pessoas envolvidas no futebol, continuam procurando ter algum tipo de luz no fim do túnel para tentar resolver essa situação. Mas, como eu acabei de falar, está muito, muito, muito difícil. Então, foco total no jogo de amanhã, foco total no que vem aí pela frente na Série C e fazer de tudo para que tente ainda beliscar no último jogo que seja, contando com outros resultados, beliscar a 8ª colocação nessa zona de classificação. Se não, é ficar pelo meio do caminho novamente. Infelizmente, mais uma vez, ficando pelo meio do caminho, a gente vai ter aí enormes prejuízos que vão só se acumular, e aí o Remo vai acabar voltando para uma situação que estava aí meio que aparentemente saindo, mas por conta dessa sequência de temporadas ruins, pode acabar voltando. Bom, foco total amanhã, já falei, amanhã estarei lá, pós-jogo é com a gente, não esquece também de verificar as redes sociais, vai ter vídeo lá da beira de campo, vai ter o pós-jogo na sala de imprensa, se Deus quiser com uma vitória para a gente poder comentar isso, então não se afasta aqui do canal Meu Poderoso Leão, beleza? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima noite a todos vocês. Amanhã tem Leão, se Deus quiser, com uma vitória. Vamos pro Bainão, galera. Eu sempre disse que eu não sou a favor do público zero. Muita gente me critica, mas é a minha opinião. Respeito a opinião de todo mundo. Vamos pro Bainão. Vamos lá empurrar, vamos torcer. Quer xingar, xinga. Mas vamos pro Bainão amanhã. Espero todos vocês, beleza? Valeu, um abraço. Fui.